Muito obrigado, Bruno, pela sua reportagem, excelente reportagem aqui que enriqueceu muito o nosso programa. Agora sim, nós vamos conversar com a historiadora Maria Helena Alves da Silva. Maria Helena, seja muito bem-vinda ao Diálogos da Cidade. Agora nós vamos bater um papo sobre a história do café. E tem muita história por trás de um cafezinho bom, hein? Com certeza, muita história. Maria Helena, lá atrás, é verdade que o almoço era a primeira refeição do dia, né? E como o café ganhou espaço até dar nome ao nosso famoso e delicioso café da manhã. Obrigada pelo convite. Então, na verdade, o Brasil ele passou por diversos ciclos econômicos, né? Nós tivemos o ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro e depois o ciclo do café. Então, já no século XIX, você tinha diversos tipos de costumes em relação à alimentação. O que nós chamamos hoje de almoço, né, na verdade, era o pequeno almoço ou desjejum, que para nós seria o café da manhã hoje, dessa primeira refeição do dia. E o que eles tinham como janta, na verdade, era o nosso almoço, e existia a ceia, que hoje é um termo que caiu em desuso, né? E com a popularização do café e o seu barateamento também, ele passou a ser acessível não só para as camadas mais ricas, mas também para toda a população. Ela era usada também como uma espécie de estimulante, né, por conta da cafeína, para esse trabalho braçal, que era praticamente a grande maioria do tipo de serviço que existia no Brasil do século XIX, né? E aí, com o tempo, se acostumou a se falar café da manhã, né? Na Inglaterra, por exemplo, em outros lugares, você tem, por exemplo, chá da tarde, né? Você tem outros tipos de costumes, enquanto aqui, com a popularização do café, se colocou esse nome do café da manhã, né? A primeira refeição que você tem no dia. Maravilha, que bacana você trazer essa história pra gente. Ô Maria, em que momento o café deixou de ser apenas um produto agrícola mesmo, né? E passou a influenciar o jeito, né, de viver do brasileiro? Então, na verdade, desde o século XVIII, você já tinha o café como uma bebida que era utilizado assim em cafés, em coisas mais chiques assim por intelectuais, né? E no século XIX, conforme foi avançando essa produção do café, você tinha não só esses grãos que eram vendidos, né, grãos mais chiques, né? Você tinha esses grãos que eram utilizados mais pela população em geral e também em outros tipos de locais de convivência que você passou a ter aqui no Brasil, né? Principalmente com a vinda da família real para cá, você passou a ter teatros, você passou a ter todo um tipo de locais que eram utilizados para conversa, né, para o bate-papo, para esse encontro social. Então, o café começou a se popularizar como esse tipo de bebida, né, uma bebida que se utiliza hoje em dia, por exemplo, desde aquela época também, quando você chega na casa de uma pessoa, a pessoa já te oferece um café, né, começou a se tornar um sinônimo também de ser anfitrião, de estar na casa de todo mundo, né? Com certeza, né? Sempre vai um cafezinho aí, né, Maria? Ô, Maria, o café sustentou o Império e a República Velha, né? Que tipo de poder ele representava naquele período? Então, na verdade, ele representava, então, as fazendas, as grandes fazendas, elas conseguiam ter esse tanto de poder justamente por conta desse período que também era o período da escravidão, né? Então você não tinha praticamente nenhum custo com a mão de obra, o café conseguia ser produzido em larga escala e você conseguia ter um lucro gigantesco com isso, né? E aí, ao longo do século XIX, em 1880, você tem nessa década a abolição da escravatura, já depois, em 1930, você tem a quebra da Bolsa, né, de Valor, que tudo isso ajuda também a ir decair nessa popularização na produção do café e essa grande dificuldade que teve, né? E com isso você tem esses diversos momentos que o café passou no Brasil. Muito bacana, muito bacana. E dá para a gente fazer um paralelo entre a antiga política, né, política do café com leite e a força do agronegócio na política hoje? Eu não diria um paralelo, mas alguns comparativos é possível ser feito, né? Antigamente, os barões do café que se falava, né, a elite cafeeira, eles eram o poder, né? Eles detinham todo o poder político e se conseguiam essa reeleição, por isso que chamava de política do café com leite, né? Que eles conseguiam se reeleger de forma ali, né, muito fácil e tudo mais. E conforme as décadas foram passando, você tem agora bancadas, você tem uma série de políticos que são voltados para esses interesses da agropecuária, do café e tudo mais. Você tem também diversas associações, institutos que promovem esse tipo de produção. Com certeza. A produção de café no Brasil, ela começou baseada pelos escravos, né? Ela era escravizada. Como essa herança, Maria, impacta a nossa história até hoje?
Então, foram diversos impactos a partir disso, né? Porque com o fim da escravidão, você tem uma série de investimentos que eram precisos ser feitos. Na verdade, desde os anos 1830, já se avisava que era preciso fazer investimentos, né? Mas o tempo todo os grandes fazendeiros visavam apenas o lucro, né? Então, você tinha, por exemplo, muitos esgotamentos da terra, né? Por isso que a produção do café ela foi andando em vários momentos aqui no país, porque você esgotava um local, não tinha mais como produzir café e você tinha que ir para o outro. E aí, depois, com o fim da escravidão, era ainda preciso ter essa mão de obra para trabalhar e fazer esses investimentos em maquinários. Então, você tem a vinda, por exemplo, de imigrantes, muitos imigrantes italianos que passaram a vir para cá para trabalhar nessas fazendas, mas também era um trabalho extremamente exaustivo, né? Se fala hoje em dia que um escravo, um escravizado, poderia ser responsável por até 14 mil pés, enquanto uma família de italianos seria responsável, por exemplo, por 10 mil pés. E ainda assim, era muita coisa, o pagamento não era bom, você tinha condições extremas, né? E hoje em dia você também tem muitos relatos e muita fiscalização em cima de trabalhos que hoje em dia ainda são considerados escravos, né? Então você tem pessoas em situação de extrema vulnerabilidade nessas fazendas, né? E muita fiscalização tem sido feita, até mesmo aqui em Minas e São Paulo, nesse sentido, de pessoas que trabalham, por exemplo, em locais que não são apropriados, que não têm o contrato apropriado, muitas vezes acabam ficando em dívida dentro da própria fazenda, né? Então, é um olhar que se tem que ter desde o século XIX até hoje e até alguns, como você disse, alguns paralelos que a gente consegue fazer, né? Perfeito, Maria. Que bacana, né? Quantas histórias boas. E durante muito tempo, se dizia que café bom vai todo para fora do Brasil. De onde surgiu essa percepção? Perfeito. Até hoje se comenta muito sim, isso, sim. né? Mas essa percepção ela começou a se ter, principalmente nos anos 80, porque com uma série de crises que começou também a ter a crise do petróleo, que afetou muito a nossa economia, e o café começou a ser vendido misturado com outros grãos, misturados com a cevada, e isso fez cair muito a qualidade, né? E como sempre, o café, em grande parte, ele era vendido para fora do país, né? E é lógico que foi visto isso, nessa grande queda na qualidade. Então, começou-se a ter essa ideia de que o café em pior qualidade fica aqui no Brasil e o café de melhor qualidade é vendido para fora. E então começou a ser necessária uma série de fiscalizações nesse sentido, né? Sim. Hoje em dia eu acredito que é 1% só que o limite ali para você ter essas misturas. Então, é muito, muito diferente do que era nos anos 80, né? Anos 80 aconteceu toda essa situação. Você acredita que o Brasil conseguiu reconstruir a imagem, né, de toda a sua produção e se consolidar como referência em qualidade? Com certeza, porque você tem a partir dos anos 80, nessas últimas décadas também, não só a questão da mistura, mas também hoje em dia se fala muito sobre sustentabilidade, né? Se fala muito sobre alguns selos que é preciso que o café tenha, e hoje a pessoa não quer só saber do café, ele quer saber também onde que foi produzido esse café, quais que são os marcadores, né? Você tem hoje muitas pessoas, as grandes firmas, empresas e também outros países que estão muito focados nisso, nessas questões não só da qualidade do café, mas da qualidade de todo o produto, todo o serviço que está introduzido ali, né? Perfeito, perfeito. Olha só, gente, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab Minas Gerais, lidera a produção de café com 32,4 milhões de sacas. Na sequência aparecem Espírito Santo com 19 milhões, São Paulo com 5,5 milhões, Bahia com 4,6 milhões e Rondônia com 2,7 milhões de sacas. Números que mostram a força e a distribuição da produção pelo território nacional, né? A gente volta aqui então com a Maria, historiadora. Maria, esses dados que eu trouxe aqui, né? Como você avalia essa situação desses números, né? Como a força histórica de Minas Gerais, São Paulo, se reflete, né, nas produções de café hoje aqui no Brasil? Sim, exatamente, né?
Hoje em dia, como eu falei, você tem toda essa questão de sustentabilidade. Então, antigamente, você não tinha essa ideia, né? Você simplesmente ia exaurindo a terra até ela produzir o máximo possível e passar para o plano seguinte, para a terra seguinte, né? Tanto é que você teve aqui toda uma descida, né, no mapa do Brasil para essa produção de café. Diferente de hoje, né? Porque você citou vários estados que no século XIX nem pensavam na produção de café, né? Então, você tem não só essa questão da terra, mas também do controle, toda essa ambientação que é feita, né, visando essa produção em diversos estados do país, que hoje o café é um dos principais produtos de importação do Brasil, né? E é preciso ter todo esse conhecimento para que isso aconteça. Isso mostra a mudança, né, do mapa tradicional do café no Brasil mesmo, né? Exatamente. É muito interessante ver nos mapas onde os locais que eram produzidos antigamente, os locais que são produzidos hoje, né? Às vezes nem era possível produzir hoje nesses locais como era no século XIX, por exemplo, né? Com certeza. Maria, agora falando da história do café em geral, de famílias, como é que você vê a questão histórica, né, da presença do café nas casas brasileiras? Como foi essa evolução, como vem sendo essa evolução? Né? A gente sabe que hoje os jovens estão enxergando uma forma diferente de se tomar café também. Sim, exatamente. Hoje também se fala muito até sobre a questão de talvez tentar tomar o café como um produto, um costume nosso brasileiro, porque, como você falou, hoje em dia o café tendo sido exportado para vários locais, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, o Brasil é responsável por grande parte da produção de consumo de lá, né? E você tem, então, toda essa questão da forma com que é consumida, da forma com que é produzida. E, historicamente, no Brasil, você tem isso, então, muitas vezes, antigamente, grande parte da família tinham fazendas, produziam até mesmo o próprio café, e hoje não. Hoje, grande parte do nosso consumo é feito direto dos supermercados, né? Coisa já é feita. Hoje você não tem, por exemplo, a possibilidade, talvez, de torrar o café em casa. Hoje em dia você tem máquinas próprias para isso, né? Antigamente, hoje, tudo era feito em casa, né? Então, você tem esse consumo mais especializado, que hoje muitos jovens querem moer o próprio café. Você tem toda uma questão que tem sido feita. E eles estão empenhados nisso, né, Maria? Exatamente. Né? Empenhados em fazer um café diferente, chamar amigos, mostrar como é que saiu, né? Sim, com certeza. Quase teve uma época que se falava muito em cervejaria artesanal. Hoje tem sido muito falado sobre essa questão do café, né? De produzir o próprio café, de torrar os próprios grãos, a forma de fazer a torra, né? E também com a internet, isso foi sido mais... facilitou esse consumo, né? Hoje em dia você consegue comprar tudo isso para fazer na sua casa, né? Então, é muito interessante ver como que a popularização foi feita também entre essas gerações de pessoas, né? E a questão de história, né? Muitas famílias se reúnem, né? É um ponto de encontro. Vamos tomar um café? Né? Vou tomar café na casa da minha mãe. É um patrimônio cultural, realmente, né? Sim, exatamente. Conforme a gente foi falando, o café ele se tornou... Às vezes você fala assim, até tomar café, mas às vezes nem significa tomar café, né? Muita gente hoje tem essa questão da cafeína, mas... O café se tornou uma questão de sociabilidade, né? De você se encontrar com alguém. Às vezes, sim, é comprado pelo café, mas não necessariamente, né? Se tornou um elemento de encontro, né? De conversas informais na família e tudo mais, né? E também, até depois do almoço, todo local que você vai hoje tem café, né? Em instituições públicas tem café. Às vezes, no serviço também tem a hora do café, que o pessoal faz uma pausa ali para ter uma confraternização. Hoje, tudo é ligado no café. E falando em café, Maria, você como nossa convidada, eu quero te oferecer um cafezinho. Que ótimo. Que tem que ter aquele bom cafezinho, vale a pena a gente verdade. brindar? Com certeza. Né? Saúde. Viva um cafezinho. É isso, Maria. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, né, no Diálogos da Cidade. Olha, a gente faz mais uma pausa rápida. No próximo bloco, a gente conversa, né? A nossa conversa continua agora com um olhar para a experiência e o sabor no café do dia a dia. Fique com a gente volta já.